Olá, nesse vídeo iremos falar sobre o nosso equipamento BHS 156 Full, onde vamos citar as terapias de criofrequência e RAIM Full. Primeiro, para a gente conhecer um pouquinho do que é a nossa empresa, que é a Body Health, ela está presente em mais de 40 países, como vocês podem ver aí nesse mapinha. E estamos localizados aqui no Brasil como representante exclusivo da marca, onde só a gente fabrica esses equipamentos, dá assistência e todo o suporte como fábrica em todo o território brasileiro. Além de todos esses outros países, né, que acabam sendo parceiros também em publicações, no reconhecimento da marca e no reconhecimento das terapias também. A criofrequência, né, na verdade, a terapia, mas o equipamento BHS 5.000, ele é conhecido já há um bom tempo, né, em mídias, como vocês podem ver, em revistas, em programas de televisão, em publicações de Instagram, de Facebook. Então, ela já está bem disseminada, né, no território brasileiro. Então, a maioria das pessoas já ouviram falar, já viram resultados antes, depois. Então, a mídia acabou nos ajudando muito a propiciar essa ideia, né, essa dimensão que hoje é a nossa empresa, e nos fez conhecido principalmente pela terapia de criofrequência, que é a primeira terapia hoje que a gente vai ver em nosso vídeo. Primeiro, sempre para a gente poder entender sobre criofrequência, é importante que a gente entenda a radiofrequência, pois a crio é uma evolução. Então, esse crescimento, né, de resultados, de permanência de resultados, tudo depende da evolução de uma terapia também. Então, a gente tem, né, como formas de emissão de radiofrequência no tecido, a forma monopolar, forma bipolar e a tripolar. A forma, de acordo com o nome, né, que acaba sendo bem sugestivo, é como eu estou entregando essa radiofrequência para o meu cliente. Então, monopolar é o tipo de radiofrequência que a gente libera para o cliente, sendo um polo de emissão de radiofrequência em contato com a área tratada, e o outro polo de retorno da radiofrequência vai na região paralela tratada. Então, por exemplo, eu vou tratar região de abdômen, o meu polo de tratamento está diretamente em contato com a região do abdômen, e a minha placa que vai fazer a ligação com esse outro polo de tratamento vai ficar lá na lombar. Isso faz com que eu tenha uma radiofrequência sendo emitida de uma forma mais profunda, e é daí que mora os melhores resultados em relação à gordura, que a gente vai ver mais à frente os efeitos fisiológicos em relação a isso. Então, dentro da opção monopolar, é onde está a profundidade da minha radiofrequência, onde ele consegue afetar mais tecidos. No caso da bipolar e tripolar, esses arcos de radiofrequência já estão interligados no próprio cabeçote, então elas conseguem fazer uma certa profundidade no tecido do cliente, né? Uma profundidade de uma forma controlada. Porque como vai de um polo ao outro e esses dois polos estão em contato com a área de tratamento, eu posso falar que se eu quero um arco de radiofrequência mais superficial ou mais profundo nesse tecido. Então, tudo depende também do meu objetivo de tratamento, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente também. Então, do bipolar para o tripolar e multipolar, qual que foi a evolução? O aumento dos polos de emissão de radiofrequência no meu equipamento. Então, o bipolar é como se eu tivesse 2 polos de emissão, e o tripolar fosse 3 polos, e o multipolar fosse mais do que 3 polos. Então, seria como se fosse aqui 2 tripolares. Então, isso me concede mais potência no equipamento e mais energia. Isso interfere nos meus resultados. Então, por isso que é tão importante a gente poder entender essa questão da evolução.
que a gente saber lá a potência da máquina e como ela oferece isso em relação aos polos que existem no cabeçote do meu equipamento, é onde eu vou ter a maior entrega de energia e com isso, então, mais resultados e resultados que duram mais tempo também. Então, a gente sempre fala que o resultado da radiofrequência é linear ao tempo, né? Já que o que a radiofrequência cede ao meu tecido? Calor. E é desse calor que vem os efeitos que eu preciso sobre colágeno e sobre gordura. Esse calor, dentro da física, se a gente for, né, entrar um pouquinho mais a fundo nesses conceitos, o calor que a gente tem da radiofrequência, a gente é medido por Joule. Esse Joule, ele tem uma formulazinha, né, para a gente poder calcular, que é uma forma que é interessante para a gente saber, porque a gente aí consegue entender por que às vezes o tempo de aplicação entre equipamentos é tão diferente, que é o que é mais questionado. Então, às vezes as pessoas perguntam por que um equipamento tem que fazer menos tempo, outros tem que fazer mais tempo. Então, tem muito a ver com o quê? Com o Joule, que é o calor que é cedido nesse equipamento, nesse tecido, que tem totalmente a ver com a energia que você libera para o equipamento que está morando nessa potência. Essa questão do aumento das polaridades aí do cabeçote. Então, o Joule é a intensidade da corrente, a resistência do condutor e o tempo que a gente cede essa energia, né, para esse condutor. A resistência do condutor, a gente não muda tanto. Então, por exemplo, o tecido gorduroso, a gente sabe que ele tem uma resistência definida a ganhar calor, né? O próprio colágeno, a própria pele, a própria água. Então, o que a gente pode interferir? Na intensidade da corrente, que seria potência, né? O que a gente consegue aumentar lá na minha máquina. E isso vai totalmente interferir no tempo. Por isso que é muito importante a gente entender. Então, se o calor está de acordo com essa formulazinha, se eu aumento a intensidade da corrente, eu não preciso passar o equipamento por tanto tempo. Agora, se eu tenho um equipamento com uma intensidade baixa, com uma potência baixa, eu preciso aplicar mais tempo. Para quê? Para eu fazer com que essas dimensões que eu tenho de mensuração, no final, me dê uma quantidade de energia boa para que esse tecido me responda de alguma forma. Então, isso acaba me ajudando quando eu tenho um equipamento com mais potência, a forma como eu seleciono esse equipamento e meus objetivos. Aí eu vou dizer, então, se eu preciso de ficar mais tempo ou menos tempo. Isso é muito importante, como falei, saber, para a gente poder, às vezes, perceber essas diferenças quando a gente vai lidar com o equipamento e até, às vezes, com outros equipamentos que já passaram, né, pela gente na clínica ou como forma de aplicação. Então, é por isso que cada fabricante é responsável por dar o seu protocolo, né? Falar assim, quanto tempo de aplicação, né? Quanto tempo eu vou ficar naquela área, de quanto tempo eu vou repetir, porque de acordo com essas bases de ficha técnica do equipamento é que eu vou saber dizer o necessário para que eu faça o resultado que eu quero no tecido. Então, no caso da criofrequência, o que a gente vai ter? 3 tecnologias, né? A primeira, que eu gosto sempre de falar, primeiro, o frio do cabeçote, né? A gente tem um sistema de refrigeração desse cabeçote à base de água. Isso não impede que a radiofrequência continue sendo emitida por esse cabeçote. Então, isso não interfere. As pessoas às vezes confundem muito radiofrequência fria, né? E a radiofrequência, na verdade, os efeitos dela estão no calor, como a gente disse. Então, na verdade, uma refrigeração aqui superficial à base de água, né? Então, isso não vai interferir nos resultados e na emissão da radiofrequência. E em relação à potência, a emissão de radiofrequência, a gente tem 2 formas, que é a monopolar e a multipolar. Então, a gente viu lá anteriormente como é a emissão de cada uma delas. A monopolar é um polo que vai em contato com o cara a ser tratada, e o outro polo fica sempre de forma paralela, como uma placa. Então, no nosso equipamento, a monopolar é o pino central, ele é até um pouco maior, a gente consegue identificar ele muito bem.
que é onde emite a minha radiofrequência monopolar, e ele tem uma placa que tem que ficar em contato também com o cliente na região paralela. Então, se eu faço abdômen, a placa fica na região lombar. E temos a multipolar. A multipolar a gente viu lá no slide anterior, que é como se fosse duas tripolares. Então, seria os 6 polos que tem na lateral do polo monopolar. Então, vocês podem ver nessa figura aí. E o mais bacana da multipolar é que elas são cruzadas entre si. Então, elas não estão interligadas lateralmente a cada uma delas, mas sim cruzadas. Então, esse polo se cruza a esse se cruza a esse, e esse se cruza a eles. Então, eles fazem como se fosse 3 cruzamentos, 3x. Isso favorece, porque eu acabo aumentando o meu arco de emissão, então eu acabo também aumentando uma área de recebimento de energia, né? Então isso também me interfere nos resultados e no tanto que eu cedo calor, que eu cedo energia nesse tecido. Então, quando a gente fala em criofrequência, são 3 tecnologias que funcionam simultaneamente. Então, eu sempre vou ter um frio e eu posso ter aí de forma como eu vou programar a máquina multi e monopolar juntas. Então, eu consigo ter as 3 tecnologias. Ah, mas eu posso colocar só multipolar? Posso colocar só monopolar? Pode. Né? Então, você pode ter essas opções de colocar só um, só outro. Mas a grande vantagem que a gente percebe é interligar todas elas, porque multipolar eu tenho 650 watts, que é as 6 esferas na lateral. E monopolar eu tenho 400 watts, que é o pino do meio com a placa. Quando eu utilizo toda essa energia, eu passo a ter então 1050 watts de potência, e isso então libera mais energia no meu tecido. Então eu consigo aquilo que eu já disse, resultados mais rápidos e resultados também que são mais duradouros. Então, a questão do conhecimento da criofrequência não foi só marketing, não foi só publicidade. Foi que realmente é um equipamento que consegue sim dar efeitos, não são efeitos Cinderela, são efeitos que são até rápidos, são rápidos de visualizar, né, pelo tamanho de energia que concede o equipamento ao tecido. E isso é que fez, talvez, com que ela tivesse realmente esse grande diferencial em relação a qualquer outra radiofrequência que tenha existido. A gente tem, dentro do equipamento, né, uma forma de selecionar as profundidades de emissão de radiofrequência. Eu citei um pouquinho lá em cima e já citando aqui novamente. Né? Quando a gente fala na profundidade do tecido, a gente já está falando de frequência. Então, eu posso colocar uma emissão de radiofrequência mais superficial ou mais profunda. Por que isso é importante para mim? Porque eu posso querer um cliente tratar uma pele que é bem fininha, né? Que está bem soltinha e às vezes ela é bem superficial, como eu posso querer tratar um tecido mais profundo. Então, isso, no caso da criofrequência, me deixa livre como profissional para escolher. Então, eu mesmo, na minha avaliação, de acordo com o objetivo que eu quero com o cliente e o que esse cliente também deseja, eu vou então saber qual camada de pele eu quero tratar. Então, isso é muito importante também, né? Quando a gente tem um entendimento do colágeno, dessa questão da redução de tecido, a gente tem entendimento então das camadas de pele. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma emissão de radiofrequência. Ali está a ligação entre os polos e multipolar e as 3 frequências que a gente tem. Então, a gente tem uma emissão mais superficial, uma emissão mediana e uma emissão mais profunda. Então, a gente tem aqui começa 0 milímetros, então aqui vem em torno de 6 milímetros até 12 milímetros, né, que é a margem que a gente tem. O resfriamento, como eu falei com vocês, é superficial. E ele pode ser até menos 10 graus.
E a radiofrequência, a gente sabe internamente, né, que para ela fazer os efeitos fisiológicos sobre o tecido, ela chega em torno de 50 a 53 graus internos, que é o que a gente vai chegar na criofrequência também. Então, se eu tenho uma temperatura em torno lá dos 50 graus, com uma superfície que está fria, né, eu tenho uma certa região mediana que a gente fala que tem um choque térmico. Isso favorece mais ainda os resultados. Então, eu já tenho uma radiofrequência de alta potência, né, que já está fazendo ali, a gente vai ver à frente, contração de colágeno, redução da célula de gordura. E aí, de repente, eu tenho um choque térmico, isso faz com que eu desestabilize o metabolismo da região, porque eu vou ter uma vasodilatação profunda com uma vasoconstrição superficial. Então, isso faz com que essa desestabilização favoreça mais ainda, no sentido de contração de colágeno, de drenagem do tecido, de drenagem de gordura. Então, vai cada vez mais favorecendo. Então, os efeitos, eles são somatórios, o que também é importantíssimo para a gente ter os resultados que tem, pela questão da radiofrequência esse choque térmico. E a gente tem uma imagem, né, mostrando sobre aquela câmera termográfica, que ali, ó, por onde eu estou passando o meu equipamento, ele não fica totalmente menos 10 graus, né? Igual é o cabeçote. Na verdade, ele vai mantendo uma área mais fria, né? Isso nos ajuda, porque pelo tamanho e a potência da criofrequência, se eu tivesse ela com essa potência, sem esse resfriamento de cabeçote, poderia incomodar muito o cliente, o calor que ela ia ceder, né? Sendo que a gente consegue ver que ela tem as bordas ali já aumentando, porque à medida que eu vou perdendo essa sensibilidade de frio do cabeçote, o cliente ele vai sentindo até que o tecido está ficando quente, mas não aquele quente insuportável, é um quente interno, que é prova desse calor interno que a radiofrequência dá ao tecido para chegar aos resultados. Então isso é muito bacana porque nos favorece mais ainda, né, no sentido da comodidade do cliente, da sensação, né, que ele tem e faz com que armazene mais energia, sem que o cliente fique lá tentando escapar o tempo todo, porque o tecido está muito quente, porque o cabeçote está muito quente. Então, o que a gente tem de efeitos, né? O mais conversado, né, o mais detalhado que a gente tem em desde as mais antigas radiofrequências, é a neocolagênese, né? Tanto que hoje a radiofrequência ela é um dos principais tratamentos quando a gente fala em flacidez de pele, né? Existem outros, né, tratamentos, não é o único, mas sempre quando a gente fala sobre flacidez de pele, o que a gente primeiro lembra é radiofrequência. Então a radiofrequência ela consegue fazer uma desnaturação, né, de colágeno, só que ao mesmo tempo que ela desnatura, ela também contrai ele, né? Eu falo que é como se fosse uma roupa amarrotada, que a gente fosse lá e passasse um ferro quente, ela fica toda esticadinha e ao mesmo tempo ela sela, né? O calor excessivo sobre esse colágeno faz com, de acordo com o tempo que a gente aplica o equipamento, né, ele vai se contraindo, mas acaba também se desnaturalizando, né? Então ele vai, é como se fosse perdendo a conformidade dele durante a emissão do calor sobre o tecido. E uma resposta que o meu corpo tem em relação a isso é fabricar um novo colágeno e depositar naquela área. Porque essa desnaturação que a gente faz, provocando calor sobre o colágeno, para o meu corpo é como se fosse uma lesão, uma inflamação que eu tivesse feito e lesionasse esse colágeno. E aí meu corpo responde colocando um novo colágeno nessa área, que é a neocolagênese. Então, quando a gente pensa em neocolagênese, a gente tem um efeito que é imediato e um efeito duradouro. Imediato porque aquele lift instantâneo que a gente já vê no cliente, na hora que a gente faz, é a contração dele. Então, ele se contraindo, que é também uma resposta à desnaturação.
E a resposta que vem posteriormente, né, tardiamente, é a neocolagênese, que é meu corpo depositando uma nova célula de colágeno naquela região. Então, o cliente ele não perde, né, de ver o resultado que ele conseguiu desde a primeira sessão, porque a tendência, ele já vê uma contração de tecido, um lift instantâneo, e aquilo permanecer e melhorar de acordo com o tempo, né, de acordo com o que vai passando os dias até uma próxima sessão, né, até, por exemplo, fechar um tratamento inteiro. Sobre a gordura, a gente já tem dois efeitos que a gente chama de lipólise e de apoptose. Aí é quando eu já tenho o efeito da radiofrequência sobre o tecido gorduroso, que é usando a radiofrequência monopolar. Então, eu já consigo aprofundar um pouquinho mais e chegar lá no subcutâneo. Enquanto aqui na neocolagênese, a gente sabe que colágeno existe no todo o tecido, mas ele está muito presente na região da derme, mas ele também existe na epiderme, na hipoderme, em menor quantidade, mas existe. Né? Mas aqui eu pensando que eu tô lá no tecido gorduroso. Então, eu tenho dois efeitos, lipólise e apoptose. Lipólise, ele vem primeiro, que na verdade é a quebra do lipídio, né, que é essa quebra do triglicerídeo lá dentro da minha célula. Então, como se essa célula ela diminuísse de tamanho, mas é porque ela está perdendo conteúdo e não perdendo líquido, que é o que às vezes muita gente confunde. Perder líquido, água, é a desidratação da célula. Mas eu perder conteúdo lipídico, perder triglicerídeo, isso é lipólise, que é o que a gente consegue fazer. Então, a gente consegue fazer com que haja quebra de lipídio. Se eu permaneço esse calor sobre essa célula, que já está sofrendo lipólise, eu consigo afetar a própria célula. E aí gerar o efeito que a gente chama de apoptose. Né? Uma das as maiores causas disso acontecer é porque esse calor ele consegue interagir na membrana, né? Então, a gente sabe que a célula é composta lá por núcleo, por mitocôndria, por ribossomas, retículos endoplasmáticos rugoso, liso, né? E esse calor ele afeta de uma forma mais significativa na própria mitocôndria da célula, que é responsável, por exemplo, pela respiração celular. Então, se eu faço com que essa organela morra, entre aspas, né, que ela deixe de fazer sua função metabólica da célula de respiração celular, então toda a célula em si, toda a membrana em si acaba perdendo sua função também. Só que o conteúdo vai junto. Então eu tenho como se fosse uma morte celular completa junto com o seu conteúdo. E a gente então começa o processo de apoptose, que é o processo de autodestruição da célula, porque ela não tem função mais, ela precisa ser excluída. E o mais bacana é que a gente consegue ver, né, quando a gente vê isso na prática, como se soma os efeitos que eu tenho sobre gordura e os efeitos que eu tenho de neocolagênese. Porque, como eu falei, colágeno, a gente sabe que tem no tecido todo. Ele pode estar lá mais presente na região da derme, por exemplo, no sentido de pele, né, até a região subcutânea, mas a gente sabe que no subcutâneo também tem, né? Então, quando a gente trabalha monopolar, que é os efeitos que eu tenho sobre gordura, e o multipolar, pegando lá a região de temperatura em derme, epiderme, aí fazendo o efeito de neocolagênese, na questão da hipoderme, do subcutâneo, eu tenho os dois efeitos acontecendo juntos. Então, eu consigo ver que a cliente, ele diminui a medida, né, a circunferência da região, e ao mesmo tempo, aquele tecido fica firme, no sentido de pele superficial. Então, não é um tipo de tratamento que eu vou fazer e vou ver que o cliente está perdendo gordura e está ficando flácido ao mesmo tempo, porque o tecido ele vai tendo os dois efeitos ao mesmo tempo e vai dando aquele efeito de cinta, aquele efeito de segurar, de gordura que está diminuindo, de circunferência que está diminuindo, um corpo que está ficando mais harmonioso, mas uma pele que está também cedendo e também está ficando junto
dessa gordura. Então, eu consigo caminhar com os dois ao mesmo tempo. E que é o grande diferencial, né? Às vezes a gente vê lá no cliente que a gente não percebe só numa fotografia, alguma coisa assim, que, que é um efeito só que ele conseguiu, que é só uma diminuição de gordura, agora eu tenho que tratar a pele. Ou que eu estou só tratando a pele e está ficando com gordura. Então a gente consegue ver que os dois resultados caminham juntos. A gente tem aqui alguns artigos, né, que falam, né, de radiofrequência como um todo, mas aí cita, por exemplo, esse, né, que fala da radiofrequência monopolar, causando apoptose. E aí o mais importante é que ele fala do tempo. Então foi o que eu tanto disse lá em cima, né, nos outros slides, que os efeitos, eles também têm a ver com o tempo de aplicação. Então, aqui, por exemplo, nesse estudo, eles colocaram uma área, né, de 20 por 10, com um tempo mínimo de 11 minutos, 11 minutos e meio, né, 11 minutos e 30 segundos. E ele visualizou a apoptose dos adipócitos, né? Então, ele pegou uma área, calculou lá, né, foi fazendo, até ele chegar nesse resultado, por exemplo, de apoptose. Então, de acordo com esses estudos, a gente consegue, então, fazer os nossos protocolos lá de atendimento, né? Que a maioria de vocês aí vão ver principalmente na prática. Por que que a gente faz? 2 minutos é uma área, 4 minutos é uma área, aí levando em consideração o tamanho do cabeçote. Aí vai do objetivo, né, de cada tratamento, porque também vai, como eu disse também atrás, de acordo com o objetivo que se quer com esse cliente, né, o que a gente deseja chegar, o que esse cliente quer, e aí a gente então saber quanto tempo eu faço para poder causar esses efeitos aí no meu tecido. Aqui também foi um corte histológico, né, também utilizando radiofrequência, e são biópsias, né, tomadas aqui falando após 45 minutos de tratamento, utilizando a multifrequência de um equipamento de radiofrequência. Multifrequências são aquelas interações em relação à profundidade da radiofrequência no tecido. Então, aqui eles conseguem perceber a diminuição dos adipócitos. Nós vemos que é um adipócito que ele foi ficando menor, né? Então, ele consegue perceber a diminuição, né, de adipócitos. Então, ele era um pouquinho mais, ele era arredondado e ele fica mais poliédrico, né, que é esse formato um pouco mais quadriculado e retangular, mas também consegue ver degeneração. Então, ele consegue visualizar aqui lipólise e uma formação de apoptose também, já que a degeneração da membrana já está interligado lá à apoptose da célula. Aqui já fala sobre a questão do aquecimento, né, no tecido subcutâneo, né, que seria a região da gordura, pela radiofrequência. Então, conseguiu ver que aqui, nesse estudo, foi levado a 45, 50 graus, né? Que é aquilo mais ou menos que eu falei com vocês. Então, durante 3 minutos, 45 graus ou 1 minuto de 50 graus, que é aquele tempo lá de aplicação, para a gente poder chegar, então, a energia que a gente precisa, o calor que a gente precisa. E ele viu uma morte celular. A morte celular também, voltando, é a apoptose. Então, aqui também, mais uma vez com o estudo, conseguiu-se provar que radiofrequência, o calor que ela cede nesse tecido, consegue, né, chegar a fazer esses efeitos sobre o tecido subcutâneo. E aqui a visualização de cada um deles. Então, conseguiu-se ver a deterioração desse adipócito de acordo com o tempo que se passa, né, depois da aplicação, porque isso não acontece de forma imediata. Então, eu faço a sessão, acumulo energia naquele tempo, e essas respostas, elas vão vindo no decorrer do tempo.
né? Então, você vê que aqui, após 4 dias, após 9 dias, é o mesmo raciocínio que eu falei lá em relação ao colágeno, né? Aquele efeito que a gente vê no cliente é o efeito mais momentâneo, a contração do colágeno e a lipólise, que a gente já consegue vendo o esvaziamento de adipócito. Mas o seu cliente fez a sessão, vestiu a roupa, foi trabalhar, fez atividade física, foi para casa, foi dormir, esse corpo ele continua respondendo fisiologicamente, tanto fazendo, né, produzindo uma nova célula de colágeno, que é a neocolagênese, quanto respondendo à morte desse adipócito, que é a apoptose, que seria, no caso, aí, a eliminação dessa membrana com todo o conteúdo que existe nela. As pessoas perguntam muito, de acordo com isso, né, o que se parece, né, a criofrequência da criolipólise. Então, o que existe, né, entre os dois, então a gente viu ali que a criofrequência, eu consigo fazer lipólise e, ao mesmo tempo, a contração do colágeno lá no tecido subcutâneo, né? Posso chegar à questão da apoptose, que aí vai de acordo lá com o tempo de aplicação. Só que essa apoptose, a gente tem um acúmulo de TNF-alfa, né, que é um marcador peptódico, e isso vai acontecendo de uma forma um pouco mais rápida, tá? Porque a gente vai já tendo, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo essa lipólise, a gente já vai tendo uma apoptose já continuamente acontecendo, e esse efeito acaba sendo um pouco mais rápido no sentido de eliminação dessa célula morta. No caso da criolipólise, hoje as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento sobre isso. A gente fala que o que acontece com o adipócito é que ele é cristalizado, né? Na verdade, aquele congelamento que tem ali, aquele frio por um tempo prolongado nessa célula, faz com que essa célula morra também por queda de temperatura, né? Então, uma coisa também já é diferente da criofrequência, porque aqui na criofrequência os efeitos estão no calor que eu gero, igual a gente viu lá acima, que é o calor gerado por radiofrequência, o tempo de exposição dessa célula ao calor, e a gente chega aos efeitos então de apoptose. No caso de criolipólise, é uma exposição ao frio. Então eu tenho uma cristalização, é como se ele ficasse inativo, porque eu diminuo muito a temperatura desse tecido, né, dessa célula, e assim ele começa a ser uma célula desconhecida. Porque ele congelado, né, ele resfriado, ele também acaba perdendo a função dele. E aí meu corpo começa a desconhecer essa célula. E aí começa então um processo de apoptose também, né, de morte celular, seguido por fagocitose, porque é a forma como eu vou retirando também esse tecido, né? Voltando à criofrequência. Quando na criofrequência eu estou lá no processo de lipólise, que é uma quebra do lipídio dentro da célula, esse lipídio ele vai ficando disponível no espaço extracelular, vai ser recolhido por linfa, a gente vai ver isso um pouquinho mais detalhado na captação, e ele é gasto de uma forma energética, né? Então, é um meu cliente que precisa fazer atividade física, precisa fazer uma dieta específica, né? Ele não consumir gordura, porque agora a energia do meu corpo vai vir dessa célula. Então, eu tenho um gasto energético. Já no caso da criolipólise, eu não tenho esse gasto, porque essa célula, que ela é toda comidinha aí, porque ela morreu por ter mantido mais tempo em resfriamento, ela não faz esse processo de cair lipídio no interstício, né, de ser drenado pelo sistema linfático. Ele já vai diretamente jogado fora, ser eliminado pelo corpo. E aí, esse processo de apoptose criado pela criolipólise já demora um pouco mais de tempo. Então, é por isso que quando a gente faz a sessão de criolipólise,
A gente fala que até 3 meses você pode ter resultado, né? A gente vê profissionais postando foto já com uma sessão, né? Com uma sessão, perdão, com 15 dias, com 1 mês, com 2 meses. Só que a gente consegue ter esse resultado ainda acontecendo até 3 meses, que geralmente é o que a gente pede para fazer então uma nova sessão, caso seja preciso. Enquanto na criofrequência a gente tem uma eliminação mais rápida, e então a gente pode, por exemplo, fazer sessões semanais. Isso não vai sobrecarregar o corpo. Então isso depende muito do quê? Dessa resposta fisiológica, de como que esse corpo ele vai expelindo, entre aspas, essa célula gordurosa. Aqui as multifrequências, né? Então são as frequências, como eu falei com vocês, que tem a ver com a profundidade no tecido do cliente e que vai de acordo lá com o meu objetivo. Então, no equipamento, a gente vai ver mais à frente, tem a forma de eu selecionar, eu vou colocar lá se eu quero multimono, quanto tempo de aplicação, quanto de power eu quero, que é a porcentagem lá, se eu quero ela mais forte, mais fraca. E eu vou ter também essa questão da profundidade, dá para a gente poder escolher. Então, a RAI ela é mais superficial, ela tem 1 MHz, ela vai a 5,5 milímetros de profundidade. Depois ela vem o médio, que é 0,8 MHz com 7,2 milímetros, e a LAU, que é mais profunda, que é 12 milímetros de profundidade, com 0,5 MHz. Então, eu consigo tratar um tecido, por exemplo, em RAI médio, que às vezes não me afete tanto assim o subcutâneo. Então, aquela pessoa, por exemplo, quer fazer um rosto, quer só mesmo epiderme, derme, ela não precisa diminuir esse tecido, ela só quer um resultado mais superficial contando com colágeno. Mas se eu quero um efeito sobre tecido gorduroso, né? Essa cliente já quer essa contração desde o subcutâneo até as outras camadas, eu já posso, por exemplo, trabalhar com LAU. E a que a gente mais usa, né, de acordo com muitas indicações, mas geralmente o que a gente é mais usado, principalmente em relação ao corpo, é a mix. Quando eu coloco a mix, eu tenho as 3 frequências ao mesmo tempo. Então, ela faz como se fosse uma oscilação frequencial, igual a gente mostra aqui nesse desenho esquematicamente. Então, é como se hora ela tivesse 1 MHz, hora 0,8, hora 0,5. Então, ela vai fazendo como se fosse uma oscilação de onda de radiofrequência entre o tecido e ela consegue, então, ter as 3 profundidades acontecendo ao mesmo tempo, como uma forma de onda. Então, eu consigo tratar todo o tecido, que é um grande diferencial, né? Como eu falei com vocês lá, principalmente sobre a questão da contração do colágeno. Se eu tenho colágeno em todo o tecido, por que não contrair ele em todo o tecido? Então, isso aqui é importantíssimo de conhecimento anatômico, né? Fisiológico de cada camada de tecido, o objetivo que se quer desse tratamento e a fisiopatologia também, né? Já que é importante a gente entender o que cada disfunção estética promove no meu tecido em relação às camadas. E aí eu vou, então, de acordo com esse conhecimento, sabendo lá qual camada de pele eu preciso tratar. E aí eu consigo trabalhar muito bem sobre isso, né? E é uma grande diferencial. E acontece tudo junto, então eu não preciso tratar o cliente agora com RAI, depois eu troco lá e passo. Não, eu posso colocar tudo profissional de uma vez colocando mix. Então isso é muito bacana. O que a gente pode fazer? Face, cola, abdômen, flanco, culote, perna, anterior, posterior, braço, onde eu achar necessidade. Então, tudo porque eu consigo colocar profundamente. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um rosto que é muito fininho, que é muito delicado, não tem quase gordura nenhuma, uma pessoa magrinha, por que não fazer uma criofrequência? Eu coloco lá em raio médio, né? Agora, se é um rosto mais cheinho, em que a pessoa tem interesse às vezes, até de diminuir alguma coisa assim, a gente então vai fazer, por exemplo, uma coisa mais profunda. Então, tudo depende da avaliação, da área, do objetivo.
E aqui são algumas ecografias, né? Alguns exames que a gente consegue ver diminuição de tecido aqui conectivo, né? Então a gente consegue ver uma diminuição de 37%, como também uma organização tecidual, uma organização de fibras, né? Porque aí não adianta só se você diminuir, criar mais células. Se esse tecido também ele fica de uma forma mais organizada, mais uniforme, isso externamente vai fazer com que o tecido ele também fique mais com aspecto de mais saudável, né, de mais homogeneizado, de mais harmonizado. E aqui é a mesma coisa, ó, é uma marcação, né, de 45 minutos de um tratamento, onde eu consigo ver uma diminuição, né, do tecido. Então, aquela questão de, à medida também que eu vou fazendo diminuição de conteúdo celular ou diminuição também de células, a gente também consegue fazer com que esse subcutâneo ele vai ficando também menor. E isso, da mesma forma, apresentando externamente os resultados para mim. Agora sobre o ultrassom, que é o nosso raio Full. Então, como a gente fez a anacriofrequência, a gente tinha que, para a gente entender de criofrequência, a gente falou sobre radiofrequência primeiro, para falar de raio Full, a gente vai falar aqui um pouquinho de ultrassom. O ultrassom ele é bem difundido, né, na área da estética. Então, hoje, qualquer profissional, ele tem um conhecimento, talvez não tenha tido contato, né, totalmente para trabalhar, mas conhece, às vezes já viu, né? Então, o ultrassom, a gente sempre fala que é aquele equipamento que está acima do que o nosso ouvido pode ouvir. Então, eu escuto o som acima do som, que é um volume que eu não escuto mais, está o ultrassom. E quem geralmente aí a partir de 20.000 Hz. Tá? E hoje a gente tem como um ultrassom terapêutico, ultrassons que podem ir a partir de 20 kHz até vários gigahertz. Isso aqui, gente, a gente tem ultrassom terapêutico, a gente tem ultrassom de imagem, né, que faz diagnóstico por imagem. Então, isso, a questão de frequência, vai depender muito também do objetivo, né, que se tem com esses equipamentos. Isso pensando na área de saúde, né, porque o ultrassom hoje, ele é usado em vários outros setores de mercado, né. Então, não é só na área da saúde, a gente acha ele na engenharia e diversos outros pontos de trabalho. Então, aqui só para a gente poder entender aquilo que eu já disse, então, o que a gente escuta é aqui, ó, 20 Hz a 20 kHz. Abaixo de 20 Hz, a gente chama de infrassom. Então, a gente não escuta também se estiver baixinho demais. Agora, acima de 20 kHz, eu não escuto mais também, que aí é o ultrassom, né? O que que isso tem a ver, gente? É a forma da onda do som, né? Então, meu corpo, meu ouvido, ele pega essa onda. Se essa onda é aberta demais, é fraca demais, é infrassom, eu não consigo ouvir. Se ela é muito repetitiva, se ela tem uma pulsação, entre aspas, maior, o meu corpo também não pega, né? Aquilo que a gente às vezes vê falando de avião, tipo, rompeu a barreira do som. Porque às vezes ele foi tão rápido no ar, por exemplo, que ele estava fazendo essa onda, meu ouvido estava escutando esse avião passar, mas de repente ele foi tão rápido que o movimento que ele fez de ar para passar o som dele foi muito alto, foi muito grande, e aí eu não conseguia ouvir ele mais. E aí, a partir do ultrassom, eu tenho alguns animais, né, que tem essa audição, então geralmente o pessoal fala morcego, né, cachorro também. Depois começa essa medicina de destruição, que a gente fala, né, é até pesado, mas aí são os equipamentos que a gente pode fazer como se fosse terapia. E depois os aparelhos de diagnóstico. Então, à medida que a gente vai aumentando essa frequência, eu vou tendo objetivos diferentes em relação a esse ultrassom.
O que é no caso nosso, né, terapêutico, na estética, o que é de mais importante? Quando esse ultrassom, ele faz para mim um efeito que a gente chama de cavitação. Então, se eu for lá na história do ultrassom, eu tenho vários efeitos do ultrassom. Ele pode fazer reflexão, refração, atenuação e cavitação, né? Cada um desses efeitos que eu citei vai de acordo com o objetivo de cada ultrassom, né? E o nosso maior objetivo é quando esse ultrassom gera a cavitação, e a gente fala, então, chama-se de bolha cavitacional, que é a resposta fisiológica que essa cavitação faz no meu tecido. Então, eu tenho uma onda lá de ultrassom, né? Passando nesse tecido, então a gente já viu que o ultrassom ele é sempre uma onda, né? Ele nunca é uma onda, ele nunca é uma linha contínua, ele tem que ter uma subida, uma descida, uma subida, uma descida. E nessa subir, descer, subir, descer, subir, descer, ele vai fazendo zonas de pressão, descompressão e assim por diante. Essa pressão e descompressão no meu tecido vai fazendo, como o próprio nome diz, alteração de pressão. E aí, então, a gente tem a formação de uma bolha cavitacional. A gente chama de cavitacional porque é a própria cavitação, é essa zona de pressão e descompressão feita pelo ultrassom que ela surge. E à medida que ela surgiu e passa a ter os efeitos de pressão e descompressão sobre ela, essa bolha ela fica, diminui e aumenta, como se fosse um efeito sanfona. Só que vai chegar um certo tempo de exposição a essa onda que ela vai chegar e não dá conta mais daquele limite de ficar aumentando e diminuindo, que ela vai se romper. Esse rompimento, né, que vamos supor aqui, a gente está exemplificando uma bolinha só, mas vamos supor que são várias bolhas ao mesmo tempo. Então, esse rompimento, ele me libera uma energia de pressão, uma energia de estouro. Essa energia de estouro que é, para mim, de grande importância para fazer o meu efeito lá de cavitação no meu tecido. Lembrando que cavitação, a maioria das pessoas já conhece, mesmo já falando, é um efeito sobre o tecido gorduroso, né, sobre o tecido subcutâneo. Então, eu estou lá entre as células gordurosas. Quando eu faço esse rompimento dessa bolha, eu consigo fazer então com que aquelas células que estão ali laterais, essas células gordurosas, elas se rompam também por essa pressão gerada na hora que essa microbolha estoura. O que é importante, que é bem bacana aqui, ó, isso aqui, ó, é dependente de tempo. Vocês estão vendo aí nessa setinha embaixo. Então, quando a gente fala também de ultracavitação, né, high full, high M full, a gente também tem um tempo para ser respeitado, que a gente fica lá no equipamento e no tecido aplicando. Porque se eu faço pouquinho tempo, eu não vou chegar ao estouro da bolha. Se é que é o estouro dela para mim que é o mais importante. Então eu vou ficar lá só fazendo um aumento e diminui, um efeito sanfonado, mas não vou conseguir com que ela faça o estouro. Então essa questão do tempo também é muito importante. Porque as pessoas também perguntam muito: ah, mas por que eu tenho que fazer esse tempo? Isso aí também é de cada fabricante, de acordo com a potência da sua máquina e da energia que ela cede no tecido, te dizer, assim, não, é porque de acordo com a potência que ela tem, a gente conseguiu perceber que quando você fica tanto tempo em tal tecido, né, executando essa energia em tal tecido, é que você consegue, então, chegar lá, por exemplo, a questão da geração da bolha cavitacional com o seu estouro. Então, isso também é um protocolo que é cedido para a gente poder realmente conceder a energia que a gente precisa ao tecido. Então, a gente tem aqui, em relação aos ultrassons, o de 1 MHz e o de 3 MHz. Esse aqui é o ultrassom convencional, né?
Então, é aquele que a gente usa na fisioterapia, no pós-operatório, né? Qual que é a diferença entre eles? A forma como eu vou emitir essa onda e a profundidade dela. Então, 1 MHz, a gente tem uma profundidade maior, e o de 3 MHz é uma profundidade menor. Então, geralmente, 1 MHz é muito usado pela fisioterapia para tratar ligamento, um menisco, uma musculatura mais profunda, né? Então, eu preciso ir um pouquinho mais profundo no tecido para chegar até eles. Então, eu tenho que passar da derme, do tecido subcutâneo e chegar lá abaixo disso. Já o 3 MHz é o que geralmente a gente usa, né, na, na estética, que vai ficar ali na região do subcutâneo. Esses casos aqui, ó, né, são ultrassons que a gente fala convencionais. Você vê que a onda deles é toda emitida igualmente em toda a dimensão do cabeçote. Então a gente fala que é uma emissão toda igual, igualada, né? De um equipamento que a gente diz que é plano. Então ele tem uma emissão toda plana, igualmente aquele tamanho de cabeçote. E aqui, mesmo que eu tiver com 1 MHz, por exemplo, ele não tem o efeito no adipócito no sentido de destruir. Então, eu não consigo fazer o rompimento do adipócito com esse tipo de ultrassom. Eu posso fazer lipólise, né, que é uma quebra do lipídio lá dentro da célula, igual a gente viu na criofrequência. Mas não com esse fazer o efeito, por exemplo, que um HIFU e um HMFU faça. Então, ele é muito usado, como diz aí, regeneração tissular. Então, às vezes a gente faz numa lesão, num pós-operatório, né? A fisioterapia usa muito no sentido anti-inflamatório, quando eu vou trabalhar lá músculo, quando eu vou trabalhar tendão, numa regeneração que eu preciso, né, do cliente, às vezes depois de uma lesão. Então, isso aqui também depende do objetivo de cada um deles. Agora, quando eu tenho um HIFU, esse mesmo ultrassom lá, que eu peguei, ele era plano. Então, o que eu fiz? Ele tinha um cristal que era totalmente plano em relação àquele cabeçote de emissão. E aí, ele manda, então, a onda toda igualmente lá no meu tecido. Quando eu tenho um HIFU, eu já tenho, então, agora um cristal que é côncavo. Esse cristal côncavo, ele manda energia agora para um foco, para um ponto só. Isso faz com que eu gere mais energia pontual e aí sim agora eu começo a gerar bolhas gravitacionais que chegam até o seu rompimento. E aí então eu começar a trabalhar esse tecido gorduroso no sentido de destruição, de rompimento adipócito. O HIFU, ele é uma concentração de energia por ponto. Ele não precisa de uma frequência, que são aqueles quilohertz, megahertz, que a gente falou. Então, o que gera energia para ele, no sentido de gerar bolha gravitacional, é acúmulo e concentração de energia no ponto. Mas a gente também tem os equipamentos que são de baixa frequência, que são entre 28 e 45 kHz. Eles destroem o adipócito não por acúmulo de energia, mas por reverberação. É como se eles pegassem o adipócito e ficassem vibrando ele até ele se romper. A gente fala que é por reverberação ou por ressonância. São equipamentos que a pessoa já tem aquela sensação de zumbido no ouvido, né? Que muita gente conhece, né? Às vezes já sentiu, já fez. Então ele também faz uma destruição de depósito, mas de forma diferente do HIFU, que é focalização de energia. Ele já faz mesmo por uma frequência baixa que faz essa vibração da célula do depósito e se rompe através disso. Só que tem o inconveniente do zumbido no ouvido. Então aqui é o que eu citei lá no anterior e agora fica até mais fácil da gente visualizar.
Então, o meu equipamento lá, o ultrassom convencional, ele tem um cristal plano, né? Lá o meu de pós-operatório, da fisioterapia para músculo, né? Então, ele tem uma onda toda paralela. Então, eu posso lá querer um que vai só até gordura, posso querer um que vai até o músculo, né? Então, a onda dele é toda igualmente. Então, ele não consegue fazer acúmulo de energia como se eu tivesse, por exemplo, um cristal aqui focado, um cristal côncavo. Então, o cristal plano manda uma onda toda paralela, enquanto um cristal côncavo ele já emite um ponto central de todas as energias. Aí sim ele consegue, então, fazer acúmulo de energia. E aí, com esse acúmulo de energia, ele consegue, então, fazer uma destruição do tecido gorduroso, né? Da camada gordurosa, da célula gordurosa. Aqui a gente tem um videozinho só mesmo para exemplificar o que seria essa focalização. Então, a gente consegue fazer aquele teste da água, aquele teste da névoa e perceber que eu tenho um foco. Então, se eu fosse, por exemplo, colocar um ultrassom convencional aqui, eu ia ver essa água vibrando toda igualmente, né? Porque ela está vibrando ali aonde está sendo emitido o ultrassom. Já nesse, a gente consegue ver no meio, no foco, que é onde tem ali o maior foco do meu cristal côncavo. Então, vamos lá ver de novo, para vocês poderem perceber. Tá lá, aonde essa água levanta mais, é onde seria ali onde está o foco de todo o ultrassom. Aqui tem alguns estudos também, né? Porque muita gente questiona se eu tenho essa potência toda, essa bolha captacional, né? Estourando, entre aspas, esse tecido, não tem risco, né? Dele ter fazer o rompimento de outros vasos. Não tem. Tá? Então, essa bolha captacional, ela surge ali entre meio às células, né? A gente tem vaso nutrindo ali, vaso sanguíneo, vaso linfático, tem inervação, né, de todo o tecido, mas a gente não tem a destruição. Então, essa bolha captacional, esse estouro dela realmente tem interferência somente na célula gordurosa. Todos os outros tecidos que estão ali, eles ficam íntegros, eles não sofrem essa ação de rompimento. Aqui para a gente poder ver o que seria essa necrose coagulativa, né? Uma evolução, necrose, porque seria essa morte celular, né? Que a gente faz o adipócito. Só que quando essa necrose ela acontece momentaneamente, né? Que enquanto eu estou lá com essa energia desse equipamento sobre esse tecido, após a gente começa a ter uma cicatrização. Então, esse tecido ele vai diminuindo mesmo em relação ao tamanho, porque eu vou diminuindo o número de células, né? Ali onde que houve essa necrose, há uma cicatrização do tecido. Então, eu tenho uma eliminação dessa célula, uma cicatriz, entre aspas, feita sobre essa parte, nessa região, e aí ela vai diminuindo e vai surgindo, então, para mim, como se fosse uma cicatrização mesmo, né? Um reparo desse tecido, só que agora o reparo faz com que esse tecido também seja menor. O que é bacana aqui também, como a gente viu com criofrequência, o resultado ele é imediato, mas ele permanece, né? Aqui o tecido gorduroso, ele é totalmente influenciado também pelo que eu como, né? Pelas coisas que eu faço. Então, pensando num cliente que está fazendo um tratamento como esse, tem uma boa alimentação, tem uma rotina de atividade física, então ele consegue manter, né, esse resultado, porque esse tecido, como eu falei, ele vai diminuindo, ele vai causando uma diminuição devido a esse reparo, essa necrose que vai tendo, e esse cliente não vai ter um efeito Cinderela, ele vai permanecendo com esse resultado. Aqui a gente tem uma biópsia, né, um corte mesmo, que é o tecido,
de uma parte onde foi feito a outra captação, uma parte onde não foi feito. Então, você consegue perceber que onde foi feito, eu já tenho mesmo uma diminuição desse tecido, no sentido de espessura, de diâmetro, em relação à parte do tecido onde não foi feita, né? E aqui essas visualizações de ecografia, consegue-se perceber como se fosse aqui um tecido liquefeito, né? Que não é na verdade tecido, aqui é uma disposição de lipídio. Porque se eu rompo essa membrana, esse lipídio agora, ele fica espalhado ali no espaço intersticial, né? No extracelular, então essa gordura ela não vai sair de uma célula que rompeu e já entrar em outra. Na verdade, ela vai ficar solta ali, onde o meu sistema linfático vai ser responsável por vir captando e vir retirando essa gordura extra agora desse tecido, e ele não fica ali acumulado. Aqui já é o high M full. Qual que é a diferença então da gente falar o high full e o high M full? Esse Mzinho aqui, ó, que faz uma enorme diferença, às vezes pra gente é uma letrinha só, mas faz uma enorme diferença em relação aos resultados, é que o high M full, ele faz diferentes e múltiplas profundidades do meu tecido. Então, em vez de eu ter um foco só, agora ele é multifocado. Então, por isso que tem esse Mzinho aí no meio. Isso faz, então, com que eu pegue mais tecido de tratamento e consiga, então, afetar mais. Então, ou seja, romper mais células. Então, o resultado é mais específico. Hoje, o High-M Full é uma evolução do High-Full. Então, pensando em ultrassom, as evoluções são de um ultrassom convencional, né, que eu tinha lá 1 MHz, 3 MHz, fazer somente lipólise, né? Veio os de baixa frequência, que são os ultrassons que por reverberação de uma frequência baixa eles rompiam. Depois veio o high full, que ele já não dependia tanto da frequência, mas era uma focalização de onda, então armazenava energia por ponto para fazer uma quebra, né, de depósito. E ainda agora mais uma evolução, que é o M full, high M full, que é a multifocalização. Então, em vez de eu ter um foco só, igual o high full, eu tenho múltiplos focos. Então, eu consigo interagir mais no tecido, no sentido de gerar mais bolha. Então, eu gero mais necrose de tecido. E eu consigo, então, um resultado mais rápido. E como eu falei com vocês, a gente está aqui inteiramente ligada aos cuidados que o cliente precisa ter, né, de alimentação e de atividade física, mas pensando no equipamento, eu consigo um equipamento que tenha mais efeito também, no sentido de afetar mais o tecido. Então, o multifocado, aqui no desenho, fica parecendo até que ele voltou a ser aquele plano, né? Que a gente tem no ultrassom normal, mas não é. Aqui é porque aqui é como se fosse um foco, aqui um foco, aqui um foco. Então, eu tenho áreas de concentração, né? De energia focalizada em diferentes pontos do meu tecido, então eu acabo afetando mais esse tecido também. A profundidade continua sendo controlada, então eu não vou afetar nada que está abaixo desse subcutâneo, então eu não vou ter nenhum tipo de lesão, né, nada que possa prejudicar, e vou conseguir tratar mais de uma forma mais efetiva, né? Aqui, gente, lembrando dessa profundidade controlada, é óbvio, né? Vocês vão ver também isso em parte prática, que depende, claro, de uma avaliação, né? Também eu preciso de ter tecido gorduroso na região para ser tratado, para a gente poder, então, também ter essa segurança, porque senão a gente fica falando que é um tratamento seguro, de profundidade controlada, e de repente a pessoa quer fazer uma região aí que nem gordura tem direito, né? Aí o equipamento ele não vai ficar desligando porque você não tem gordura, ele vai emitir a onda do jeito que ele emite de acordo com o tecido.
Aqui só para a gente entender um pouquinho, porque agora, como eu tenho essa necrose, né, essa morte dessa célula, mas é só a célula, então, como eu falei lá atrás, esse lipídio agora ele fica no espaço intersticial. É o sistema linfático que vai ter que vir recolhendo ele. Então, o que é importante a gente saber, né? Essa membrana aqui, ela se rompeu. Então, essa célula, que tem todas as organelas dela, né, como qualquer outra célula, ela perde a contiguidade dela. Então, isso faz com que ela não se recupere, então vai ficar como se fosse uma célula morta. Só que esse líquido, né, esse lipídio, vai ficar lá no líquido intersticial. O que a linfa faz? O sistema linfático faz? Uma das funções dela é vir recolhendo todo e qualquer tipo de líquido que vai estar fora do vaso sanguíneo. Então, o que ela faz? O sistema linfático ele vem e recolhe todos esses líquidos que estão extravascular, né? Só que, anatomicamente, né, para quem conhece o sistema linfático, não vou rever tudo aqui, mas a gente sabe que tudo que é da linfa, a linfa é um sistema aberto, ele não é um sistema fechado. Então, todo que é o líquido que compõe o sistema linfático tem que cair lá na corrente sanguínea, que é lá principalmente nos grandes ductos, né, que são os ductos torácicos. Na hora que esse triglicerídeo, que é a forma como essa linfa estava levando esse lipídio, né, dentro dela, que é como ela recolheu lá também do interstício, na hora que ela joga esse triglicerídeo lá para dentro da corrente sanguínea, a nível de ductos, ela quebra, ela fragmenta esse triglicerídeo em dois outros componentes lipídicos, que são ácido graxo e glicerol. Por quê? Eles são menos pesados, eles vão ficar mais fáceis de ser levados através da corrente sanguínea. O ácido graxo e o glicerol, agora, eles são para mim fonte de energia, que deve ser gasta mesmo, né, numa atividade física, ou quando eu reduzo minha dieta, porque se eu não consumo, por exemplo, né, no dia do tratamento, até 2, 3 dias depois, nada que seja fritura, carboidrato pesado, batata, macarrão, pizza, hambúrguer, né? Então, a instrução que a gente tem que dar para esse cliente, o meu corpo usa desse ácido graxo e glicerol como fonte de energia para o gasto que eu tenho diariamente, para me caminhar, para me fazer as minhas atividades de vida diária, né? E se eu faço atividade física, melhor ainda, porque aí o meu corpo ele não vai precisar ir lá, estou correndo na esteira, ele precisa ir lá e falar assim, ó, hipófise, manda energia aqui para o músculo da minha coxa, porque ela está correndo na esteira e precisa de energia. Não, essa energia já está circulante na corrente sanguínea. Então, acaba sendo ali papinha na boca do passarinho, já está ali pronto para ser gasto. Agora, fui para casa, não fiz dieta, não fui correr. O que acontece? Essa fonte de energia, ela vai ser guardada de novo. Quem é responsável por guardar ela de novo para mim é o fígado. Então, o fígado vai lá, vai transformar, vai juntar esse glicerol, esse ácido graxo do jeito que ele achar melhor para mim e vai guardar de novo, que seja colesterol, que seja triglicerídeo, que seja glicose, de alguma forma ele vai guardar para mim e vai reservar em uma outra célula de gordura, não aquela que existia mais, né? Porque essa aqui foi rompida. Mas qualquer outra gordura que caiba essa forma de energia, nessa fonte de energia guardada de novo, meu corpo vai lá e vai guardar, né? E aqui mora muitas perguntas que o pessoal fica assim: vai sobrecarregar o fígado? Vai depositar gordura no fígado? Não. Primeiro, porque eu avaliei esse cliente é saudável, né? Então, que a gente vai ver lá a questão das contraindicações, por isso que a gente precisa de um fígado aqui saudável, não um fígado que já teve hepatite, que já tem gordura depositada nele, né? Eu preciso de um fígado saudável. Ele, na verdade, ele só vai lá e metabolizar para mim, porque a metabolização acontece principalmente no fígado. Então, ele só vai lá e vai metabolizar para mim e redividir, tá? O que que é liberado?
durante o tratamento, né, de gordura, para que a gente não faça com que os triglicerídeos lá na corrente sanguínea aumente a ponto de me causar um malefício, né? Então, se a gente fosse colocar aí, que seria mais ou menos 300 ml de gordura, né? Então, seria mais ou menos 240 de triglicerídeo mesmo, né? Que é aquilo que veio lá da minha célula em si, né? Então, se a gente fosse pensar, gente, isso aí é uma refeição, né? Como se fosse uma refeição calórica, um milkshake com hambúrguer e batata frita, né? Uma feijoada que eu comi no fim de semana. Então, é algo que é como se eu estivesse consumindo, né? Numa refeição pesada. Só que eu não estou consumindo, eu não estou comendo. Aqui é um triglicerídeo que eu já tenho como reserva no meu corpo. Então, eu só estou fazendo com que ela seja gasta, né? Eu coloque isso realmente para ser gasto pelo meu cliente, ou estou só redistribuindo, se eu fosse pensar no cliente que não me ajuda em nada, né? Que só está fazendo ali mesmo para tirar o peso na consciência. Ele vai fazer a terapia e vai voltar para dormir. Então, aqui eu não estou colocando ele para ingerir mais gordura. Eu só estou trabalhando a gordura que ele já tem guardado. Então, como eu falei com vocês, esses 240 ml aí, ó, se eu fosse colocar em calorias, é 2.160 calorias, que seria um hambúrguer com milkshake, né? Uma dessas razões que a gente, essa quantidade, é a gente fazer, né, em questões de uma pessoa que seja saudável, né? Então, por isso que a avaliação nesses casos é até muito mais, a gente tem que perguntar mais ainda dessa saúde, dessa questão da atividade física, dessa questão de dieta, né? Que é totalmente importante pra gente. E essa questão aqui, ó, da quantidade de calorias que a gente tem nessa liberação através da ultracaptação é que mora, por exemplo, a justificativa em que a gente faz uma sessão de ultracaptação por semana. Então a gente faz semanalmente, 7 em 7 dias, né? Porque se eu fosse pensar que eu faria isso todo dia, poderia sim ser uma sobrecarga. Imagina, todo dia eu comer um hambúrguer, um milkshake, um hambúrguer, um milkshake, um hambúrguer, um milkshake. Aí realmente eu vou conseguir fazer, aí eu faço uma sobrecarga mesmo fisiológica de triglicerídeo no meu corpo. Mas eu não vou comer todo dia hambúrguer e milkshake, eu vou comer uma vez por semana, às vezes quando eu vou no shopping, quando eu vou passear. É a mesma ideia que eu tenho aqui, por isso que geralmente a gente aguarda 7 dias para fazer uma nova sessão. Porque é 7 dias, como eu falei com vocês lá, geralmente eu peço 3 dias para o cliente, né? Fazer uma dieta hipocalórica, né? Para ele não comer diretamente a fritura, não comer muita massa, para ele gastar isso aqui como energia, né? No caso, a sobrecarga. Mas o meu corpo, dentro de uma semana, ele já consegue guardar ou queimar essa caloria que eu coloquei ali disponível e preparar novamente aquele tecido de forma cicatricial, como a gente viu também, para que aquele tecido novamente receba uma nova sessão. Sendo que também, né, gente, isso aí é de acordo com a avaliação, porque eu também vou saber quantas sessões que ele vai precisar fazer, né, a região de tratamento, tudo aquilo que a gente conversa com o cliente no primeiro momento que a gente tem e avalia a área. Então, as contraindicações gerais aqui. Então, aqui eu vou falar de contraindicação que é para criofrequência e que é para o RAMFU também. Então, marca-passo, né? São, geralmente, gente, são contraindicações que são para qualquer outra eletroterapia, né? Então, marca-passo, grávidas e lactantes, né? Quem está amamentando. Implantes metálicos, cardíacos, eletromagnéticos, a gente não faz, tá? Diagnóstico de câncer nos últimos 5 anos, aí, mas meu médico me liberou e tal. Não, se tem menos, se tem 3 anos, 4 anos, e ele liberou uma coisa, isso aí só se mesmo um médico fazer uma cartinha, me liberar, mas se for uma coisa de avaliação somente estética, a gente não faz. Lesão e infecção de pele primária e secundária, então a pele que está com um machucado, com um corte, com furúnculo, né? A gente não faz sobre a região.
Epilepsia, que pode ser doença, pode ser um sintoma, a gente não faz. Em pós-operatórios imediatos, né, que geralmente o pós-operatório imediato a gente faz o ultrassom convencional, né? Aqui a gente colocou de acordo com a avaliação médica, porque alguns médicos hoje têm colocado radiofrequência, né? Mas aí também é indicação dele, porque para ele saber o que é criofrequência, potência e ver se realmente é indicado. E patologia ativa. Então eu gosto muito de exemplo infecção urinária, né, em mulher, que é muito normal, né, muito comum de se ver. Então, às vezes você fez minha avaliação, estou super bem hoje, não tem nenhuma outra contraindicação. Só que semana que vem, no dia da minha sessão, eu apareci lá com uma infecção urinária. Ou então apareci lá doente, com febre, né? Apareci com uma infecção intestinal. Então é uma patologia ativa, né? Ela não foi uma contraindicação absoluta, por quê? Né? Na hora da avaliação, porque ela não existia, mas ela aconteceu no decorrer do tratamento e ela é uma patologia ativa. Então a gente vai lá, não atende o cliente, espera ele tratar, espera ele resolver. Depois que ele tiver com tudo certinho de novo, ele volta e faz o tratamento de novo. Tá? Agora as específicas. Criofrequência, o implante de silicone ou até o metálico mesmo, a gente, na área que ele está implantado, a gente não faz com monopolar. Então, o cliente tem um silicone no seio, né? Eu não vou fazer a região usando placa monopolar, mas eu posso fazer a multi, né? Porque como a gente vê o monopolar, tem aquela questão de uma energia que é paralela, né? Do polo de emissão de radiofrequência de tratamento com a placa. Então a gente não faz utilizando o monopolar. E o uso de corticoide, né? Pela questão do porquê do corticoide, então pode ser uma doença autoimune, né? E às vezes até a própria doença autoimune é uma contraindicação para a gente, e tanto pelo próprio efeito do corticoide, que ele é anti-inflamatório. Então, os efeitos que a gente tem lá de neocolagênese, de lipólise, apoptose, eu preciso de uma resposta inflamatória do corpo. Então, se ele é anti-inflamatório, ele pode ir lá e cortar esse efeito para a gente. Né? Então, a gente também por isso que a gente não pede que o cliente esteja usando corticoide. No caso de captação, já tem um pouquinho mais. Então, aumento de triglicérides, aumento de colesterol, isso que seja no momento que seja familiar, né? É importante a gente saber disso, porque o cliente ele pode ter uma disfunção metabólica, às vezes nem saber, né? Então a gente precisa pontuar isso. Coagulação pobre, a gente viu lá que a gente tem uma coagulação, né? Para ter uma cicatrização de tecido, então a gente não faça nenhum tipo de patologia que envolva a coagulação do cliente, isso é importantíssimo. Hérnia abdominal, ela pode ter inflamado, a pessoa pode ter feito algum reparo cirúrgico e ter feito um aro, uma tela metálica. Tá? Disfunções de tireoide, que é hipotiroidismo ou hipertiroidismo, geralmente o hipotiroidismo é o que mais nos aparece, então geralmente a gente não faz, porque tem deficiência metabólica, né? Então geralmente ele trabalha muito sobre isso no corpo, o hipotiroidismo. E, já tinha citado anteriormente, mas já citando, qualquer doença hepática ou hepatite. Né? Então, tem cirrose, tem diversas outras, às vezes um fígado que já tem deposição de gordura sobre ele, então a gente não faz também a aplicação da captação. Aqui as principais programações que a gente tem de criofrequência. Então, tem as regiões, né? A gente, na verdade, pode fazer criofrequência em todo o corpo, porque, claro, vai depender do objetivo, né, de cada área, o objetivo do cliente. O intervalo mínimo entre as sessões é de 7 dias, então eu posso fazer semanalmente. A gente faz de 3 a 8 sessões, também de acordo com a avaliação, né, com o propósito que o cliente tem. E a gente faz, então fiz lá 8 sessões, né, no cliente.
E eu tenho que fazer um intervalo de 3 meses. A gente pede para fazer isso porque o corpo ele vai meio que acomodando. Então, vai chegar um certo ponto que às vezes ele não vai respondendo mais igual era na primeira sessão, e outra que o corpo também ele já teve uma melhora, né? Ele já foi tratado. Então, às vezes não tem muito o que tratar. Então, a gente sempre pede, faz um intervalo de 3 meses, e aí a gente reavalia e olha se há necessidade de voltar realmente com um novo tratamento. E aí eu vou dividir, né? Às vezes, se eu fiz 8 sessões do primeiro, vou fazer 4 sessões no próximo grupo de tratamento, de terapia. Então, isso aí vai depender também de, como eu sempre falo, avaliar e ver, então, a indicação de cada um e ver até quanto a gente pode fazer. Então, aqui, se é gordura e flacidez, então a gente vai colocar aqui. Vocês vão ver aqui o painel da máquina, né? Na hora da prática, vocês vão ter o contato, então vai ficar até mais fácil para vocês poderem visualizar. Mas esse é o painel do nosso equipamento. Então, quando eu quero gordura e flacidez, então eu vou lá em criofrequência. Geralmente a gente coloca o body tratamento, que a gente tem lá as opções de tratar os olhos e a face. Então, a gente vai lá no corpo, body tratamento. Seleciono multi e monopolar, então vou utilizar as duas agora, vou trabalhar todo o tecido, desde epiderme até subcutâneo, né? Posso fazer de 2 a 4 minutos por tamanho de cabeçote, vocês vão ver melhor isso na prática também. Com potência entre 70% e 85%, porque vai depender de acordo com o cliente, desconforto, né, tudo aquilo que a gente leva em consideração na hora de tratar. E aqui eu vou usar aquela frequência mix, aquela que a gente viu, que é quando eu consigo oscilar todas as frequências, então também tratar todas as camadas de pele, tá? A gente tem como, né, colocar a questão da temperatura, né, de quanto que esse cabeçote vai gelar. Então, eu posso colocar -10, posso colocar max cool também, não tem problema, tá? Aí vai questão de sensibilidade mesmo de cada um. E no final, eu tenho uma tela com um resumo de todos os parâmetros que eu já selecionei, tá? Agora, algumas fotinhas, ó, de antes e depois, então, lá, o efeito imediato que a gente tem, né? E o efeito após 3 meses. Então, a gente, na hora que a gente faz o tratamento, a gente já consegue perceber a melhora do tecido. Aqui também, ó, antes, 2 sessões, e aí depois das 2 sessões, 17 dias depois, então, aquilo que eu falei com vocês, a gente tem um resultado que a gente vê imediato, e o resultado ele vai melhorando no decorrer dos dias, né? Que já é aquela resposta tardia de neocolagênese e a resposta tardia de apoptose. Aqui, antes e depois de 2 sessões, então após 2 sessões, né? É um tecido que você vê que tem uma fibrose, né? Provavelmente é um tecido que passou por cirurgia. E aqui um tratamento completo, né? Com 8 sessões. Então você vê que a gente vai tratando ali o centro do abdômen, pegando os flancos também, como que a gente conseguiu reduzir toda essa área. Lembrando, gente, que essas fotos que a gente viu é em relação àquela programação, tá? Que a gente viu lá que é gordura e flacidez. Aqui, mesma coisa, então antes de um tratamento completo de 6 sessões, né? Diminuindo aí tanto a questão do tecido adiposo e dando aquele aspecto que eu falei com vocês de tecido colado, porque eu estou trabalhando gordura e pele. Então, eu estou diminuindo essa cliente em circunferência e, ao mesmo tempo, colando o tecido dela nessa diminuição que a gente tem de gordura. Aqui, intercostal, né, essa região trabalhada aí abaixo do sutiã, é uma região que a gente consegue ver um resultado muito bom, né, porque às vezes vai em questão de posicionamento mesmo de tecido, e como a gente vai reduzindo gordura e reposicionando tecido nele, o resultado que geralmente a gente não se gasta muito tempo de tratamento. Óbvio, gente, como eu falei com você sempre, dependendo do grau, né, de gordura, de flacidez, que a gente vai ver isso lá na avaliação. Aqui um gordinho de sutiã, né, com uma sessão apenas. E agora a gente vai ver outro protocolo, ó, celulite e flacidez, tá?
Então, vou usar Crio também. Na opção Body Tratamento, aqui eu vou colocar só multipolar, né? Porque eu não quero afetar tanto o tecido gorduroso. Porque às vezes a celulite está lá no bumbum do cliente. Não quero fazer com que o cliente perca bumbum. O Grazella passou por uma gravidez e tem aquela pele bem caída no abdômen, não tem tanta gordura. Então, por que eu vou tirar mais gordura? Deixa a gordurinha lá para ser meu alicerce. Na hora que eu firmar essa pele, primeiro, pode ser até que eu trate ela com monopolar. Mas primeiro, eu quero só epiderme e derme. Eu quero primeiro colar esse tecido, melhorar essa aparência, depois eu posso até avaliar, talvez entrar com monopolar para tratar gordura. Então, eu posso fazer lá 2 minutos por tamanho de cabeçote, né? Potência de 7 a 75%, mas vou usar mix. Então, eu vou trabalhar também o subcutâneo. Só não vou pegar de uma forma tão intensa porque eu não coloquei o monopolar. Então, posso trabalhar mix e trabalhar epiderme, derme e subcutâneo em toda sua extensão. Só não vou colocar monopolar para não perder gordura demais. Coloco menos 10 ou max cool, como eu falei com vocês, se é uma escolha lá da temperatura de cabeçote. E no último painel, na última tela que me aparece, eu tenho um resumo dos parâmetros. E aqui algumas fotos, olha. Isso aqui de celulite, antes e após de 3 sessões. Então, você vê que o aspecto da pele está melhor, né? Eu não tenho tanta oscilação do tecido, não tenho tanto furinho do tecido, né? Então, uma melhora totalmente significativa, né, em relação à celulite. Aqui também, então, olha, uma celulite com flacidez, então eu tenho uma reposição de tecido, né, já bem significativa também, a gente ainda vê um pouquinho, mas é aquela questão, como eu falei com vocês, avaliação, né, gente? Avaliação não é só avaliar a área também, não. Idade da pessoa, né, hábitos de vida, então a gente tem que ter consciência do tanto que a gente pode também prometer, né? A gente não vai colocar uma perna aqui de 20 anos no lugar. A gente consegue prometer melhoras de às vezes 50%, né? Às vezes eu prefiro até ficar para menos, porque aí na hora da melhora o cliente percebe que foi até além do que ele imaginava. Aqui o bumbum, né? Você vê que a bordinha do bumbum ali, o recorte embaixo do bumbum, ele fica também mais aumentado, né? Ele fica mais levantado e o aspecto celulítico também. Agora, para a face, eu vou fazer criofrequência na face. Então, vou lá, selecionar a criofrequência no meu painel. Aí eu tenho a opção lá, face tratamento, tá? Quando eu coloco face tratamento, aí eu tenho a opção multipolar. Então, eu vou colocar lá multipolar. Posso colocar 4 minutos do tamanho do cabeçote, né? Porque aqui pensa que estão trabalhando sobre a flacidez. E eu posso colocar high. Por quê? Vamos supor que eu estou fazendo região de testa, né? Ao redor dos olhos. Eu não tenho muito tecido, né? Eu não tenho muita camada que eu quero que seja tratada. Eu quero mais superficial mesmo. Só que eu também posso colocar médio. Então, eu posso colocar médio na região da bochecha, médio na região da papada, se não for aquela papada com gordura, né? Uma papada que é só uma queda de pele mesmo. Então, eu posso trabalhar, por isso que é tão importante aquele entendimento que eu falei com vocês, das camadas de tecido e o que interfere, por exemplo, cada disfunção estética nas regiões. Geralmente, no face, a gente coloca menos 5 graus, porque o frio pode incomodar mais, né? O cliente fica mais sensível nessa região. E na última tela, o resumo de todos os parâmetros, né? De tudo que eu selecionei lá de acordo no decorrer da programação. Então, olha, isso aqui é uma região, então, lateral dos olhos com bochecha, né? Então, eu consigo ver, olha, logo após a sessão e um dia após. Então, a gente já consegue, principalmente o rosto, pessoa que tem hábitos de tomar muita água, de cuidar mais dessa pele, consegue ver um retorno muito rápido, né? Principalmente o rosto, o tecido é fino, a gente repara mais, as expressões faciais são mais visíveis, a gente consegue perceber
com muita clareza a melhora do tecido. Aqui uma lateral dos olhos também, ó, com 2 seções, um rosto inteiro. Então você vê, olha, todo o contorno do rosto, né, a região da bochecha e não só as linhas de expressão. Você vê que o tecido ele fica mais vivo também, né? Ele fica mais saudável, porque a radiofrequência, a vasodilatação, o calor faz com que essa pele ela fique também com aspecto de mais hidratado, de mais jovial, de menos cansado. E aqui um tratamento completo com 4 sessões. Então, um antes e após 4 sessões. Você vê os sulcos, né? O contorno dos olhos, o aspecto de pele cansada. Né? Você vê que isso a gente acaba trabalhando como um todo, né? Que foi um resultado excelente. E a radiofrequência. Então, gente, a gente não citou lá, não. Na criofrequência, é o cabeçote criofrequência, aquele cabeçote grande, né? Com um polo central monopolar e as laterais multipolares. Só que a gente tem um cabeçotezinho pequenininho também, que é uma radiofrequência convencional. Ele é muito usado para quê? A gente fazer áreas pequenas, como ao redor dos olhos, glabela. Então, a região onde que o cabeçote de criofrequência é muito grande e eu preciso trabalhar, então eu tenho uma pequenininha, só que ela vai trabalhar de forma convencional. Então, eu já tenho que usar termômetro, né? E ficar lá verificando a temperatura da pele. Só que a gente vai lá selecionar a criofrequência de novo. No próximo tela é que eu vou colocar lá AIS tratamento. Então, é como se eu estivesse, então, selecionando lá o meu cabeçotezinho pequenininho, tá? Não quer dizer que eu preciso só usar nos olhos, não. Posso fazer, por exemplo, ao redor da boca. Se eu achar que a crio dá para fazer ao redor da boca, mas está muito grande, quer fazer pequenininho, posso colocar também. Aí ela tem a opção de bi e tripolar. Então, a gente viu lá em cima que o tripolar ele tem mais energia, né? Que o bi. Então, geralmente a gente vai na tripolar para a gente poder usar mais energia, mais watts, mais potência. Que aí, no caso aqui, eu estou usando 400 watts de potência. Aí eu vou colocar o tempo, tá? E a potência. A gente colocou numa área de 3 vezes o tamanho do cabeçote, um mínimo de 4 minutos. Só que aqui, como eu falei com vocês, que a gente vai ter que usar o termômetro, então, às vezes, conforme for uma pele que seja hidratada, que seja muito responsiva, numa área de 3 vezes o tamanho do cabeçote, pode ser que 4 minutos seja muito. Às vezes, com 2, 3 minutos, eu já consiga chegar lá à temperatura de 41 graus. Então, vai depender muito da sensibilidade do cliente, do tanto que ele consegue colocar de potência e o tanto que esse corpo é responsivo. Então, a gente pode fazer 4 minutos até 8. Então, isso aqui, esse tempo vai interferir lá de acordo com a responsividade da área tratada. Geralmente, a gente coloca médio, tá? Então, a gente pega a camada mediana da derme para trabalhar a região. E a última tela com o resumo de todos os parâmetros que eu selecionei. Então, vai estar tudo escrito lá. Do start começa o grupamento. Agora, cavitação. Cavitação, gente, eu sempre falo, Raeme-Fu, é um tratamento corporal, não é um tratamento facial. Então, vocês veem aí que o rosto não está escrito. Então, a Graça, mas minha cliente tem papada gorda. Eu vou fazer criofrequência nela, lá com as opções que eu tenho, por exemplo, de multifrequencial. Mas eu não vou fazer cavitação. Então, em relação ao corpo, eu posso fazer praticamente todas as áreas, desde que eu tenha gordura localizada. Então, intercostal, que é dorso superior e inferior, o braço, que geralmente é no tchauzinho, que é o posterior do braço, flanco, abdômen superior e inferior, culote, subglútea, interno de coxa, interno de joelho, onde tiver gordura para fazer, para ser retirada, a gente pode fazer a cavitação. Então, aqui algumas fotografias, ó, do antes e depois imediato. Então, a gente já consegue ver imediatamente uma redução do tecido gorduroso. Isso aí, ó, nem usando fita médica, usando mesmo a prega cutânea. Se a gente estivesse usando um antipômetro aí, a gente ia conseguir perceber a diferença.
Aqui já é uma seção. Ó, então ele teve as medidas lá, ó. De 77 no superior foi para 65, 86 foi para 70, de 88 foi para 78. Isso após uma semana de tratamento. Então a gente consegue ver uma diminuição bem significativa. Aí no caso das circunferências usando a fita métrica. Aqui também antes e depois, né? A gente consegue ver aquele gordinho do sutiã também, a diferença que se fez e toda a estrutura. Então pegou do gordinho do sutiã e foi fazendo toda a região de flanco. E aqui um antes e depois de 6 sessões, né? Então você vê ali que a gente houve melhora nessa parte inferior, né, abaixo do umbigo, e o contorno do flanco também. Tá? Isso aqui, ó, a gente só teve a foto antes e depois, mas a gente já consegue perceber toda a área demarcada, né, onde foi tratado e como que houve essa melhora. Isso aí é aquele garrote que a calcinha faz, né? Você vê que você consegue ver bem a marquinha dela e como que a gente harmonizou toda a região. Aqui também, antes e depois de 8 sessões, então um tratamento completo, né? De toda a região, praticamente abdominal, com flancos. Aqui um homem, que é bem bacana também a gente mostrar, que o homem geralmente tem aquela gordura mais dura, mais compacta, a gente também consegue ter efeito sobre ele. Então você vê uma diminuição ali de 101,94 e de 107 para 98, abdômen superior e inferior. E aqui um tratamento completo também de 8 sessões. Aquela barriguinha pós-grávida, né? Então você vê que não é um corpo o outro, não um corpo com gordura demais para perder, mas é um corpo que precisa de harmonia. Então fez só bem central, bem na região umbilical. Então a gente consegue perceber, olha, um umbiguinho que ficou mais apertadinho. Isso aqui a gente usando só Raime Full, usando só captação. E na lateral também. Então você vê que já tem um abdômen formado, já tem uma musculatura por trás ali que não está fraca, ela está boa. É só um acúmulozinho mesmo, bem central de gordura que foi usada a captação. E aqui, antes e após 4 sessões. Então, você também vê uma harmonia de tecido. Né? Um tecido que fica mais bonito, com menos aspecto de gordura, de celulite, que é aquela celulite edematosa, né? Que vai vindo pela própria acúmulo de gordura. A mesma cliente do lado, né, vista lateralmente, então você vê a questão da curvatura do abdômen, assim como o flanco intercostal. E a mesma cliente vista de costas. Então, ela fez toda essa região de tratamento. Né? Então, ela usou todo o tempo que ela podia para fazer captação somente nessa região. Aqui já é o conciliado, ó, de crio com Raime Full, porque é uma cliente que ela tinha uma quantidade bem grande, ó, né, tanto abdominal quanto intercostal. Então, ela fez cavitação e criofrequência. Então, ela fez no mesmo dia. Por que colocar cavitação junto? Muito mais perda gordurosa, porque ela tinha cavitação destruindo gordura e tinha depois criofrequência continuando a destruir gordura onde ela não conseguiu ir com a cavitação. Ela continuou um efeito com criofrequência, além de fazer o estímulo de colágeno. Então, seria uma cliente que, se ela fizesse só cavitação, poderia aparecer uma flacidez juntas. Então, na avaliação foi vista que ela fazia os dois para ir retendo mais pele nessa gordura e diminuir mais gordura também. Então, foi feito o protocolo usando as duas terapias. Aqui, mesma coisa, ó, uma lateral de culote, foi feito. Você vê que houve melhora tanto de questão de tamanho de área quanto questão de celulite, feito os dois protocolos juntos também, Raime Full e criofrequência. E aqui um abdômen, também pós-gravídico, né? Depois que a mulher amamentou, já está liberada a fazer o tratamento. Pegou essa região, ó, que geralmente fica aquele abdômen parecendo que é mais estendido, mas é uma gordura que fica acumulada ali mesmo. Então, ela fez a cavitação, a Raime com criofrequência. Aqui são os nossos canais,
né? Então a gente tem aí Instagram, Facebook, no YouTube também tem muito vídeo. O nosso portal da Prova Body Health Brasil, né, que tem várias informações, muita coisa bacana lá. E as postagens, então aqui é bem bacana, que às vezes você vai lá procurar um hashtag, você consegue achar muita coisa legal que dá para acompanhar o que outras pessoas têm postado, às vezes protocolos diferentes também, a pessoa associando o nosso equipamento com outros equipamentos, com outras formas de terapia, né? Às vezes uma outra terapia associada, e é bem bacana para a gente poder manter essas informações atuais. Espero ter tirado dúvidas nessa parte teórica, né? Ter dado um pouquinho mais de entendimento sobre o que é as terapias, sobre o que cada uma delas faz o corpo, sendo que na prática, o contato que cada um tem também acaba fixando um pouquinho mais de tudo aquilo que a gente falou e fixa mais ainda os efeitos que a gente tem. Então, muito obrigada, agradeço a todos e até uma próxima vez. Estamos à disposição aí, temos canais de consultoria, canais de dúvidas e a gente fica à disposição para qualquer dúvida que precisa ser tirada.